Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância dos limites na educação infantil. Há alguns anos atrás, ninguém discutia sobre isso. A criança tinha que obedecer e pronto. Agir coercitivamente era natural, ou seja, utilizar de castigos severos, bater, era uma atitude considerada normal, até mesmo nas escolas. A criança não tinha direito a absolutamente nada. Em algumas famílias, por exemplo, na mesa de jantar, o pai se servia primeiro. A melhor fatia era sempre a dele e os filhos vinham depois. Com os avanços ocorridos no século XX e as descobertas através de estudos da psicologia do desenvolvimento humano, a criança passou a ser vista e respeitada. Era preciso então uma nova forma de educar que respeitasse a criança e as suas necessidades. O relacionamento pais e filhos ficou menos autoritário e mais democrático por conta disso. Mas, se em muitos casos as coisas melhoraram, em outros as coisas complicaram um pouco mais, na verdade. O problema é que essa nova forma de educar é muito mais difícil, porque isso vai requerer dos pais ou dos cuidadores novas habilidades também. Ser autoritário era muito fácil, mas educar é difícil. É um desafio. Ser autoritário pega mal hoje em dia. Mas por outro lado, como fazer para colocar limites? Quando e como dizer não? Além disso, com medo de serem autoritários, muitos pais acham um horror falar não. Encontram muitas dificuldades por se punirem internamente, culpabilizando-se muitas vezes. Até cheios de boas intenções, os pais resolvem dar a melhor educação possível para os filhos, né? Resolve dar uma educação pautada na explicação de tudo, em um diálogo com os filhos, acabam usando, entre aspas, de toda a psicologia possível e de repente lá estão os filhos fazendo birra e desobedecendo novamente. Fazem tudo certo, entre aspas, sem bater, castigar, e eis que se pegam de uma hora para outra irados, exasperados, gritando com eles, irritados, até mesmo perdidos, sem saber o que fazer. Querendo muito acertar, os pais do nosso tempo agora exageram e erram. A primeira coisa que precisa ficar claro é que dar limites é fundamental. Minha gente, é impossível viver numa sociedade sem uma compreensão sólida dos limites. É fundamental aprender a enxergar o outro, a respeitá-lo. A pessoa só se tornará um adulto saudável se aprender desde cedo que não pode fazer tudo o que deseja. Novos tempos exigem também dos pais novas competências. Dar limites é ensinar que os direitos valem para todos e que existem outras pessoas no mundo além dela. É dizer não quando for necessário. É ensinar a suportar frustrações, a aprender a esperar. É mostrar que o mundo não está lá para servir a criança. É saber diferenciar entre a necessidade e o desejo. É entender que dizer não ao filho é um gesto de amor e que não se trata de algo contra a criança. É preciso dar o exemplo, de forma que as suas atitudes, como adulto, falem tão alto que a criança não consiga ouvir o que você está falando. É preciso agir de acordo com aquilo que se quer mostrar, ensinar. É saber ficar na posição temporária de não ser querido, de não ser amado e talvez ser até odiado pela criança, mas não ficar preocupado com isso, né? Apenas haja. Você está na postura e na posição de educador, daquele que está formando alguém. Dar limites é não se sentir ofendido quando a criança transgredir as regras. Apenas reforce a lei, os combinados e siga. Para de achar que o comportamento da criança é algo contra você. Ei, volta lá, não é algo pessoal. Dar limites é também não exigir que o filho concorde com o limite estabelecido por você para só depois poder aplicá-lo. É você o adulto, não inverta os papéis. Cuidado para não criar um imperador, uma imperatriz que acha que tudo está abaixo dele e vive para suprir as suas faltas, seus desejos. O mundo não é assim. O mundo não vai fazer com ele o que você faz. Cuidado. Dar limite não é ser autoritário. É preciso ver o outro lado,
ter muito cuidado para não abusar da sua posição de poder. Não é bater, aplicar castigos severos, isso não ajuda muito. Cuidado para não humilhar a criança, principalmente na frente das pessoas, compará-la com outros, isso não é legal. É preciso pensar que dar limites não é o oposto de dar carinho, atenção, prover cuidados, isso é fundamental. Mas o que acontece quando não se estabelece o limite para a criança? Geralmente a criança acaba crescendo sentindo muito medo, também um sentimento de onipotência muito grande, achando que ela pode tudo. E também vem uma culpa muito excessiva, né? Que se sente desamparada, insegura, né? Tem ansiedade, não suporta a frustração, muito menos perder. Acha que seus desejos valem mais do que o dos outros. A criança pensa que o mundo está lá para servi-la, né? E podem surgir então os distúrbios de comportamento. A criança ao nascer, né, e na medida em que ela vai crescendo, ela vai se tornando egocêntrica, hedonista, e ela não sabe distinguir entre o certo e o errado lá nesse primeiro momento da infância. Na medida em que ela vai crescendo, é o adulto quem vai balizando isso e ensinando a criança que ela precisa respeitar o outro, pensar nele, porque o outro não é uma extensão dela, assim como ensinar a criança os valores éticos necessários para a vida social. Nesse sentido, minha gente, os limites são fundamentais. Sem eles não é possível conviver em sociedade, né, ter uma vida social adequada. Essa responsabilidade é inteiramente dos pais, ou de quem faz essa função na vida da criança. E ela não pode ser delegada, confiada a terceiros. Não é o conselho tutelar que tem o papel de educar, não é a escola que tem o papel de educar. Essa formação humana é responsabilidade dos pais. Os motivos pelos quais os pais deixam de colocar limites geralmente estão muito ligados à sua própria insegurança, à falta de informação, muitas vezes, ou o sentimento de culpa, né? Medo de serem autoritários ou de serem iguais aos seus pais, medo de frustrar o filho, né? Ser odiado por ele, talvez. A primeira consequência é que a criança percebe a fragilidade dos pais e ela começa a ter dificuldade para aceitar os limites. Porque ela não é boba e ela sabe manipular também. Observada a fraqueza dos pais, ela tende a se beneficiar disso. E quando os pais colocarem um limite finalmente, como ela aprendeu que pode fazer o que quiser, não vai aceitar. Ela vai se revoltar, vai contestar e é aí que aparece a famosa birra. Os pais acabam cedendo e um ciclo conflituoso se estabelece nesse relacionamento intrafamiliar. Mas as coisas não param por aí, porque se a criança aprende que ela pode fazer o que ela quiser, simplesmente desenvolverá distúrbios de comportamento que não estará pronta para conviver em sociedade. Por exemplo, a criança que é capaz de desrespeitar os pais diante de um não, ou de estabelecimento de limite na rua ou em algum outro lugar. Ou mesmo a criança que não respeita os amigos, os professores, a incapacidade de se concentrar, de fazer tarefas domésticas, escolares. Porque ela acredita que ela só vai fazer aquilo que dá prazer para ela. E aí surge a agressividade, porque a criança vai desenvolver um sentimento de raiva nas vezes em que as coisas não forem como ela quer. Se nada for feito para trabalhar a estrutura familiar e a formação dessa criança, as coisas tendem a piorar ainda mais. E aí vem o descontrole emocional quando ela for contrariada. As agressões físicas, transtornos psiquiátricos, condutas antissociais perigosas, roubos, o uso abusivo do álcool e de outras drogas, a própria delinquência, enfim. Existe uma relação muito clara entre a falta de limites, a marginalização, o álcool e o uso das drogas e uma opção pela delinquência. Se o mundo não é como a criança quer, o indivíduo sem limite se revolta. Assim, a criança que não aprende a ter limite cresce com uma deformação em relação ao que é o mundo e a sua percepção do outro. Ela só se importa, na verdade, consigo mesma e com aquilo que convém. É preciso, então, estar atentos à postura de educador, de formador da criança, como pai, como mãe ou quem faz essa função. Só será bom pai, boa mãe, um adulto saudável psiquicamente, aquele que aprendeu as lições necessárias na vida e aprendeu também a ser um bom filho. Ninguém nasce sendo pai e mãe. Todos, sem distinção, nascem na condição de filhos de alguém.
Portanto, o ofício da maternidade e da paternidade são aprendidos a partir do referencial de pai e mãe, construídos no nosso psiquismo durante o processo de desenvolvimento e amadurecimento e que é trabalhado ao longo da vida. Diante das dificuldades e dos possíveis problemas com relação ao estabelecimento de limites, da regra e na convivência familiar, consulte um profissional de psicologia. Espero ter te ajudado a refletir um pouco mais sobre a importância do estabelecimento e a construção dos limites para a vida humana. Grande abraço!